eu preguei aqui foi na pandemia, né? Eu lembro que aqui nesse lugar estava eu aqui falando, o Rui sentado nesse canto, o Lorival sentado em outro, o Eric em outro e o João em outro. Mas ninguém nesse lugar. Sabe, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Então eu acho que a primeira vez que eu estou pregando um domingo é hoje. É a primeira vez. Algumas pessoas falaram para mim assim, ai, a Silene é brava. Eu não sou não, gente. Eu gosto de rir, gosto de contar piada. É que às vezes quando eu venho falar aqui, não é uma coisa fácil para falar. Não é um momento de eu ficar contando coisas engraçadas para você rir. Mas eu sei fazer você rir também, se eu quiser. Como é interessante a gente ver o que Deus está fazendo. Deus está agindo na sua igreja em todos os lugares. Deus está fazendo algo novo. Ontem eu estive num lugar, num culto de mulheres. E naquele lugar tinha uma presença tremenda de Deus. Durante o louvor, tremendo, a palavra de Deus tremenda. Quando eu vim embora, né, eu pus uma música que o Lorival citou um texto aqui, que fala, aquele que me buscar vai me achar, do Renascer. E enquanto eu estava ouvindo aquela música, eu só agradecia ao Senhor. Eu só chorava. Porque Jesus estava ali sentado, quase que eu pus um cinto nele para ele não cair. Jesus estava ali comigo. E eu falando, Jesus, obrigada porque o Senhor está fazendo na tua igreja. E eu fiquei sabendo que aqui também Deus fez ontem. E Deus já fez hoje. Agora, como que a gente prega num ambiente desse? Isso aqui está propício. Está propício demais isso aqui. Está bom demais, está fácil demais. Para a gente trazer uma palavra de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Pede para Deus falar com você. Pai, nós estamos com os nossos corações abertos. Nós cantamos que nós temos sede de Ti, que nós esperamos por Ti. E aquele que nós esperamos está aqui. Mas nós queremos mais, Senhor. Nós nunca estamos saciados quando nos referimos ao Senhor. Pai, fala com cada um aqui. Fala com cada um que vai ouvir depois, com aquele que está em casa ouvindo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O meu tema é o chamado. Não tem nada a ver com o filme, tá, gente? Com a Rachel, com a Samara, tá? É o chamado de Deus para você. É sobre isso que eu quero falar. O meu chamado, como você descobriu o seu chamado? Eu sei que ninguém perguntou, mas eu estou fazendo a pergunta. Pergunta para mim. Obrigada. O meu chamado, eu descobri quando eu tinha uns 16, 17 anos. Na igreja que eu era, tinha muita conferência de missionários. E os missionários lá, eu ia lá na frente chorando. Eu sabia que Deus tinha algo para mim. Mas eu não sabia o que era. Eu era nova, eu não tinha instrução. E eu ia lá na frente e eu orava, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas não me manda para a África. Eu não quero ir para a África, Senhor. Por favor, não. Qualquer lugar, menos a África. Eu preciso explicar por quê. Gente, eu tinha essa idade nos anos 80. Né? Hoje eu tenho cabelo liso. Né? Não é liso. Mas naquela época era difícil ter cabelo crespo.
Sabe, porque as propagandas da TV falavam assim, use Enemaru, vai dominar seu cabelo. As pessoas falavam pra gente assim, que tem cabelo crespo. Cabelo crespo é igual um ladrão, ou tá preso ou tá armado. Hoje é bullying falar isso, mas naquele tempo falava. Agora, como que uma moça cresce com isso? As minhas amigas todas tinham cabelos lisos. Eu invejava aqueles cabelos. E eu tinha os birotinhos que a minha mãe fazia. Ficava preso, se não armado. Por isso eu falava, Senhor, eu não quero ir para a África. Mas sabe o que eu descobri tempos depois? Deus nunca me manda para a África, porque aquilo não estava no meu coração. Sabe quando Deus fala de chamado? Não tenha medo do chamado de Deus. Ele não vai mandar você para o lugar que você não quer. Primeiro vai nascer no teu coração. Depois você vai se apaixonar por aquele lugar. E você vai ter prazer, você nem liga mais. Se você vai ter que fazer chapinha, você vai ficar cabelo crespo, não importa. Porque você vai estar fazendo a vontade do Pai. Passaram-se um tempo e eu senti o chamado de Deus. E eu fui para o seminário. Lá em Betânia, no Rio Grande do Sul. Foi uma comédia isso. Gente, eu fui. No domingo eu dei tchau para todo mundo da igreja. A fila assim na igreja, dando tchau para mim, chorando. Né? Eu era já bem antiga na igreja. E as pessoas falando para mim, vai, que Deus te abençoe. Você é uma missionária agora. E eu me senti, eu sou uma missionária de Deus. E eu fui. Fomos de ônibus, eu, minha mãe e minha irmã. Naquele tempo não dava para pegar avião, era muito caro. Nós fomos até Porto Alegre e de lá nós pegamos um ônibus para Camaquã. E esse ônibus ele ia parando na estrada e entrava gente com galinha, com papagaio, com porco. Falei, meu Deus, onde vai dar isso? E chegamos lá no local. Quando eu cheguei naquele lugar, uma luz vermelha acendeu dentro de mim. Falei, meu Deus, e agora? E eu fiquei com aquilo o dia inteiro, tentando entender o que era aquilo dentro de mim, aquela luz vermelha dentro de mim. No final do dia, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou embora com você amanhã. Eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Minha mãe falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou embora amanhã. Eu não estava me importando com a vergonha que eu ia ter que encarar. Eu não era aquele lugar para mim, para eu ficar ali. E eu peguei, no dia seguinte eu vim embora. Antes de eu sair, um dos missionários falou para mim assim, olha, você está olhando para trás, e quem olha para o... Esqueci, como é que é o versículo? Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. E você vai se arrepender. E eu vim com aquele peso nas minhas costas. Muitos anos aquilo ficou sobre mim. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou para mim assim, olha, eu estava na reunião de oração e Deus me deu uma palavra através de uma pessoa. E Deus falou assim, você vai ser provada como Abraão. E ela achou que ela ia receber conforto, alegria do Senhor. Eu falei, nossa, então mais ou menos, né? Fiz o certo. Mas aquela pergunta, aquilo que aquela pessoa falou, sempre ficou sobre mim. Aquele peso. Na conferência de missões do ano passado, eu acho que é o Edgar, que é o marido da Maria, né? Ele estava contando uma experiência, parecia assim, um negócio tão assim, à toa. Quando aquele homem contou, eu falei, meu Deus, é a minha resposta de 39 anos. Ele contou que ele estava andando na rua e Deus falou para ele assim, para o carro e ajuda aquele homem. Ele falou, Deus, eu não vou parar, para o carro e ajuda aquele homem. E ele parou, foi lá perguntar para a pessoa, você precisa de ajuda? Aquele homem falou, não preciso de nada. Ele falou, poxa Deus, parei à toa, fui perguntar à toa. Por quê? Deus falou para ele, eu queria ver se você obedecia. 39 anos eu esperei por essa resposta. E ela veio na conferência.
eu entendi que Deus só queria saber se eu obedecia o que Ele estava falando para mim. Não importa a vergonha que eu ia passar, Ele queria saber se eu ia obedecer. Qual é o teu chamado? Deixa eu falar um pouco sobre Pedro. Deixa eu dar um panorama. Pedro estava na praia, né? E aqui já era o segundo milagre da pesca. E é muito interessante no livro de João, porque João que está contando isso. João fala que Jesus apareceu e ali ele para e fala assim, foi assim. Sabe alguém que participa de uma história, né? Quando você está contando algo, olha, aconteceu assim, foi assim, ó. E você conta os detalhes. É assim que João conta essa história. E ali João conta que Pedro falou assim, gente, eu vou pescar. E os outros falaram assim, nós vamos junto. E eles foram pescar. Deixa eu abrir o texto aqui. Aí eles foram pescar e de novo eles não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. E Jesus fala assim para eles, filhos, vocês têm algo para comer? Sabe o que eu acho bem interessante aqui? Quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, ele fez a mesma pergunta para ela. Você tem algo para eu beber? Você pode me dar um pouco d'água? Jesus está falando aqui, você tem algo para eu comer? Quando Deus vai começar uma conversa com alguém, Ele começa com algo do seu natural. Ele vai puxar um assunto que você conhece. Ele não vai começar, olha, os céus começaram assim, assim. Não, Ele vai no seu nível. Ele desce até onde você pode entender. E Jesus fala para eles, vocês têm algo para comer? E eles falam assim, não, nós não pescamos nada. E Jesus fala assim, tá, vai ali e joga a rede do lado direito. E eles foram e lançaram a rede e pegaram muitos peixes. João reconheceu que era Jesus. E João falou, olha, é o Senhor. Pedro imediatamente pegou a sua roupa, pulou na água e foi até a praia. Quando eles chegaram na praia, havia uma fogueira com peixe sobre ela e um pouco de pão. Por que Jesus queria comida se Jesus já tinha? Sabe, Jesus está ensinando algo aqui. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, vai lá e pega um peixe, põe aqui junto com o meu, porque o seu pouco junto com Deus é muito. Jesus está falando isso para Pedro, é isso que Jesus está ensinando para a gente. E Pedro vai lá e puxa a rede, e a rede não arrebenta, está escrito aqui, a rede não arrebenta. Lembra da outra história da primeira? Eles foram lá, eles pegaram tantos peixes, e o barco queria afundar, eles precisaram chamar os barcos vizinhos para poder ajudar. Os barcos vizinhos vieram, mas agora não precisava disso. Tinha 153 peixes grandes, mas não precisou. Sabe o que isso está falando? Lá no primeiro milagre, Jesus... Eu entendo que estava acontecendo assim. Houve uma grande multiplicação de peixes. Pedro dava conta daquilo sozinho? Não. Ele precisava da ajuda dos outros para carregar o que Deus ia fazer. Ele precisava se unir a outros discípulos para fazer o que Deus queria. Agora aqui, Jesus fala para Pedro, Pedro vai lá e busca peixe. Pedro vai lá sozinho e puxa aquela rede. Pedro agora, ele tinha maturidade. Aquela rede não ia arrebentar. Pedro agora estava numa nova estação de Deus. Ele era um homem maduro, não era um homem mais imaturo como era lá no primeiro milagre. E aí, diante disso tudo, na praia, Jesus vai conversar com Pedro. Vamos ler o texto aí. João 21, de 15 a 17. Diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão,
filho de João, você me ama realmente? Como mais do que estes? Aqui tem várias interpretações para esse tipo de amor que Jesus está falando. A nossa língua não dá para entender tudo isso. Mas segundo um teólogo famoso, um professor mestre famoso, Rui Luiz, né? Eu perguntei para ele antes. Jesus estava falando para Pedro assim: Pedro, você tem por mim um amor sem interesse? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Vocês estão acompanhando aí, né? Eu estou colocando algumas coisas no meio, mas vão acompanhando. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse amo não é amo, eu gosto. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse a Simão: Simão, filho de João, você realmente me ama? Jesus estava falando: Simão, você realmente tem um amor sem interesse por mim? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele estava falando: eu gosto. Versículo 17. Antes, Jesus fala assim: pastorei as minhas ovelhas. 17 agora. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Jesus mudou a pergunta. Jesus estava falando assim: Pedro, você realmente gosta de mim? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ele estava falando: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe, eu gosto de você. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Olha que pergunta difícil. Já imaginou Jesus perguntando para você: Gabriel, você me ama? Vicky, você me ama? Eu não vou falar o nome que eu não sei. Então, uma pergunta para você: você me ama? Nós dizemos com muita facilidade que nós amamos as pessoas. E nem sempre a gente ama. Pedro amava Jesus como qualquer amigo gosta de estar com o outro. Mas era apenas um amor emocional. Esse tipo de amor atinge profundamente a nossa alma, mas nunca penetra o nosso espírito. Esse tipo de pergunta que Jesus faz a Pedro tem um poder enorme. É maior do que o pecado em nós, porque o pecado nos entorpece. A gente fala: nossa, que coisa gostosa, você está pecando, ai que gostoso, mas você não percebe. Mas a pergunta de Deus, ela vai direto no ponto, e ela fala: você me ama? E isso causa dor, causa incômodo. Essa pergunta, ela penetra dentro de nós a ponto de dividir a nossa alma e o nosso espírito, onde nenhuma decepção permanece, porque ela traz para fora o que existe aí dentro. Era isso que Jesus estava fazendo com Pedro. Quando o Senhor nos faz essa pergunta: você me ama? Qualquer área da nossa vida que esteja fora da vontade de Deus, ela vai doer. Vai, porque essa dor, ela vai incomodar. E essa pergunta dói, porque Deus quer alinhar você com a vontade dEle. E alinhar dói. Pensa você. Você começou na sua caminhada cristã e você estava alinhado com a vontade de Deus. Mas à medida que você vai caminhando, você vai se distanciando da vontade de Deus. E Deus quer que você ande na vontade de Deus. E Deus vai puxando você. E vai puxando. E puxar dói. Não é confortável. E às vezes Deus fala para você: pega o caminho de retorno e volta para o ponto que você errou. Mas a gente pensa que voltar é perda. Mas não é. Retorno quer dizer cuidado de Deus. Não é perda. Quando você vê uma placa retorno, não segue mais, porque você vai ter que retornar. E quanto mais você for longe, mais você vai ter que voltar. Quando o Senhor falar para você: volta, fala: Senhor, eu volto agora, cadê o retorno? E volta. Não há como confundir a dor da palavra do Senhor e seus filhos. Entretanto, no momento que essa dor é sentida,
Deus revela em nós a sua verdade. Você já foi ferido por Deus dessa forma? Pedro ficou entristecido, porque Jesus perguntou 3 vezes. Porque ele achava que a vida dele já estava consagrada ao Senhor. Ele achava que Jesus já era o centro da vida dele. Mas aquelas perguntas fizeram com que ele percebesse que não era aquilo que ele estava pensando. Que o Senhor precisava mexer nele realmente. Aquelas perguntas, elas abriram os olhos de Pedro. Não dava para responder qualquer coisa para Jesus. Não dá para responder qualquer coisa. A gente sabe que não dá. Então, finalmente, ele respondeu: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Se Jesus te perguntasse hoje: você me ama? Você realmente me ama? Você me ama? O que você responde para Ele? Essas perguntas fizeram Pedro entender que ele realmente amava o Senhor. Que ele não precisava ficar falando: Senhor, estou fazendo a leitura da Bíblia. Senhor, estou jejuando. Senhor, estou fazendo evangelismo. Senhor, estou abraçando mais as pessoas. Senhor, estou cuidando. Não. Ele não precisava falar nada, porque Deus sabia o que ele estava falando. Ele descobriu que seus olhos estavam em Jesus, tão fixos em Jesus, que nada mais importava para Pedro. As perguntas de Jesus fizeram isso nele, fizeram ele acordar. Às vezes a gente pensa que a nossa vida está boa. Eu venho aqui, eu canto, eu pulo, eu oro, eu choro. Mas você ama o Senhor? Tem uma música desse álbum aí que a gente está cantando bastante, que chama Uma Vez. Né? Eu ouço muito esse álbum. O nome do álbum, para quem não conhece, chama Uma Vez. Ela diz assim, ó: eu não tenho mais a vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro, já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. A tua luz me encontrou. E agora eu posso ver. Eu posso ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Quando você olha para Jesus, o que você vê? Você vê que vale, que nada tem valor. Que nada, ó, tem valor. Que Jesus é tudo. Você consegue enxergar Jesus dessa forma? Que os seus olhos sejam abertos para você enxergar Jesus dessa forma. As perguntas de Jesus sempre vão revelar o nosso eu. E em algum momento Ele vai fazer as perguntas certas para você. E quando Ele fizer, você vai saber se é Jesus que está fazendo isso comigo. E aí Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia, a mensagem, ela fala assim: alimente as minhas ovelhas. Esse é o verdadeiro amor que há em nós. É o amor de Deus. Não é algo criado. Deus é amor. É a natureza de Deus que existe em nós. Quando nós recebemos a vida de Jesus por meio do Espírito Santo, Ele nos une a Deus, a fim de que esse amor seja revelado. E o propósito da habitação do Espírito Santo não é apenas nos unir a Deus, mas é fazer isso de modo que sejamos um com o Pai, exatamente como Jesus foi. Não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus, é do jeito de ser um com o Pai, do jeito que Jesus foi. Jesus tinha tamanha unidade com o Pai, que quando o Pai falou para ele: vai lá, entrega a sua vida, ele veio. Em João 20, 21, eu não coloquei esse texto, mas é bem conhecido, fala assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Agora Pedro entende que ele ama o Senhor mesmo. O próximo passo de Jesus para Pedro é: bom, Pedro, você entendeu que você me ama, agora vá
derrame-se às pessoas. Alimente as minhas ovelhas. Não se limite apenas a testemunhar a mim o quanto você me ama. Vai e evangeliza pessoas. Simplesmente, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Nem todos fomos chamados para ser pastor, para ser missionários. Nem todos fomos chamados para isso. Mas todos fomos chamados para cuidar uns dos outros. Todos. Não é exceção. Não há exceção. Nós temos que se interessar pela vida dos nossos irmãos. Você notou quem não veio hoje, que você conhece? Você notou que tem alguém chateado, que tem alguém que está chorando muito, alguém que está precisando de um toque de Deus? Você tem notado essas pessoas? O que você vai fazer a respeito? Jesus está falando para você, vai e cuida das minhas ovelhas. Eu gosto muito do casulo e da borboleta. Eu acho muito lindo isso. Antes da borboleta ser borboleta, ele é o quê? Lagarta. Aquela coisa feia, né? Eu acho feia, não sei se você gosta. Aquele negocinho assim andando. Mas ela sabe que um dia a estação dela vai mudar. Ela tem um instinto que Deus colocou nela. E ela sabe, algo vai mudar. E ela começa a construir o casulo. E ela se fecha dentro daquele casulo. E algo poderoso acontece ali dentro. Algo que nenhum homem é capaz de fazer. Um milagre acontece ali dentro desse casulo. E vai chegar o tempo que ela se transforma em borboleta, ela vai criar as asas, o corpo dela vai se modificar ali dentro do casulo. E vai chegar um tempo que ela vai precisar romper aquele casulo e sair para voar. Porque se ela ficar ali no casulo, ela vai morrer. Ninguém pode abrir esse casulo. Ele é muito sensível, ninguém sabe a hora que ela está pronta. Ela mesma tem que abrir o casulo. Há muitas pessoas aqui que você está num casulo e você fala, eu estou seguro aqui, eu estou seguro, eu não quero ver ninguém, eu não quero andar com ninguém. Mas Jesus está falando, está na hora de você sair do casulo. Deus fez algo tremendo na sua vida nesse casulo, mas você está aí dentro. E Jesus está falando, se você ficar aí, você vai morrer. Porque você tem que sair para fora. Vem para fora. Sai para fora desse casulo. Não, mas eu estou doente. Não, sai para fora. Você vai morrer se você ficar nesse casulo. Sai para fora do seu casulo e vem se envolver em atividades aqui. Conversa com as pessoas responsáveis. Sai do teu casulo. Você vai morrer se você não sair desse lugar. Esse lugar não vai te dar alimento. Esse lugar não vai te dar o que você beber. Você vai ficar sufocada. A borboleta, se ela não sair, ela morre. Você, se não sair deste lugar, você vai morrer. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. Pedro, você ama o ministério? Pedro, você ama os milagres? Ou Pedro, você me ama? Quem você ama? Você ama os milagres que Jesus faz? Você ama o ministério que Deus está te dando? Ou você ama o próprio Jesus? Quem você ama? Jesus queria extrair de Pedro o que de melhor havia nele. Ele conseguiu. A segunda pessoa que eu quero falar é João Batista. Nós vamos ler o texto de Lucas 1, 5 a 25. É meio longo, tá, gente? Mas é preciso. Todo mundo achou?
Lucas 1, de 5 a 25. Vamos lá, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Versículo 8. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para ensinar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. O povo todo estava orando do lado de fora. Enquanto um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de grande prazer, de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Muitos se alegrarão. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos, dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. O povo estava orando lá fora. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de casa. Versículo 25. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Zacarias e Isabel, eles eram justos aos olhos do Senhor. E naquele dia, ele foi sorteado para entrar no santo lugar, para poder queimar o incenso. E enquanto ele queimava ali o incenso, o povo estava orando lá fora. E enquanto o povo orava lá fora, o milagre acontecia lá dentro. Zacarias viu um anjo e ficou com medo. Sabe que você ficaria também? Por que será que ele ficou com medo? Deus estava quebrando o silêncio. Um novo momento de Deus, um novo ciclo estava começando. Deus ia começar uma nova estação. Deus ia começar algo novo. Todo ajuntamento a um derramar absurdo de Deus. E isso aponta para algo novo. Esse derramar de Deus que nós estamos vivendo está apontando para algo novo. Deus está apontando: olha, eu vou fazer algo novo. Você ainda não está enxergando? Você não está enxergando o que eu estou fazendo? Algo novo vai começar. Não começou ainda, gente. Vai começar algo muito bom. Sua oração foi ouvida. O anjo falou para ele:
muitos se alegrarão. Eu acho que quando você nasceu, a sua família ficou contente, né? As pessoas que você conhece se ficaram contentes. Mas aqui fala, muitos se alegrarão. Porque o que esse homem fez, ninguém vai fazer de novo. João veio preparar o caminho do Senhor. Ninguém pode mais fazer isso. Esse homem já fez. Que honra que esse homem teve. Mas toda honra também tem um alto preço para ser pago. No versículo 1:15 eu acho tremendo. Fala assim: ele será cheio do Espírito Santo antes de nascer. A gente só é cheio do Espírito Santo quando a gente aceita Jesus. Esse homem foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Porque ele tinha algo muito tremendo para fazer. Algo muito grande. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo, ter intimidade com Deus, saber o que Deus queria, saber qual era o chamado dele. O versículo diz assim: será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará os corações dos pais se voltar para os filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. João era como um trator, gente. Era um homem grosseiro, tinha palavras duras, chamava as pessoas de serpentes. Mas ele não podia ser um homem sensível. A tarefa dele era muito dura. Imagina você que vai construir uma estrada, e você vai lá e você fala: nossa, como vai fazer isso? E tem montanha, e tem pedra, e tem árvore, e tem mato, e tem outras coisas. E o trator vem. E ele começa a abrir um caminho onde não existe. Um caminho onde não existe. E o trator vem e vai tirando as pedras, e vai tirando as árvores, e vai preparando aquele caminho para alguém passar. É isso que João fez. Opa! E João vem e abre o caminho para o Senhor. Ele abre estradas. Muitas vezes as visões de Deus, elas vão calar a nossa incredulidade. O anjo falou para Zacarias: você vai ter um filho. Como? Se eu e minha esposa somos velhos. O anjo falou: tá bom. Para você não falar mais bobagem, você vai ficar calado. Você vai ficar mudo. Sabe quando Deus te falar alguma coisa impossível, que parece grande demais, que não cabe na tua calculadora? Cala a boca. Para você não falar bobagem. Porque na hora que Deus fala, gente, como é gostoso quando Deus fala as coisas pra gente, né? Deus faz as promessas e fala: tal coisa, e você enche o seu coração com aquilo, mas o tempo vai passando e você fala: nossa, parece difícil demais para Deus, né? Parece difícil. Senhor, é muito caro isso aqui, nossa, não cabe aqui na minha calculadora. Ele perguntou quanto custa para você? Não perguntou. Ele falou para você o que vai fazer. Se ele falou, ele vai. Porque ele não mente. Ele não é como a gente que se arrepende. Não. Deus cumpre as promessas que ele fala. O novo de Deus nos assusta. Assusta a mim. Tudo que é novo assusta. Mas Deus não quer fazer da gente meros espectadores. Não. Ele quer que a gente participe das coisas dele. Ele quer a gente junto, fazendo as coisas que ele precisa. Ele quer participar junto. Mas o novo é diferente, Silene. Ninguém está fazendo, é algo novo. E daí? João era um homem diferente. Vivia no deserto, comia gafanhoto. Era um homem rude. E daí ele vinha para cumprir um propósito.
Talvez o que Deus está falando para você fazer é algo diferente, é algo novo, ninguém fez. Quando eu fui escrever o livro das cartas, né? Nem ia falar isso, mas... Eu estava na minha casa um dia. Na pandemia eu li muito. Eu lia. Eu estava com fome, uma fome. E toda semana eu comprava livro, eu lia. E aí um dia, não tinha mais livro para ler. Lá em casa é cheio de livro. É do Rui, eu não gosto dos livros dele. É linguagem difícil, não é assunto que me agrada. Né? Eu tenho os meus, ele tem os dele. Né? Somos diferentes. E um dia de madrugada, estou lá meu Deus, o que eu vou ler? Todo mundo dormindo em casa. Nessa época o Rui estava fazendo tratamento de quimioterapia. E eu lá no escritório, buscando algo para ler. Esse era o meu momento com Deus, de madrugada. Eu procurei na minha estante lá, vi um livrinho pequeno, Oração de Jabes. Falei, nossa, faz tempo que eu não leio esse livro, vou ler. Comecei a ler o livro. Lia. Falei, eu quero dinheiro, eu quero comprar isso, eu quero isso. Quem que não quer dinheiro, gente? Quem que não quer dinheiro? Né? Igual o Silvio Santos, né? Vocês não conhecem Silvio Santos, gente? Aí estou lá eu lendo o livro de Jabes. E numa determinada parte ele falava assim: quando você começar a ler esse livro, o seu ministério vai abrir. Eu joguei o livro na mesa. Falei para Deus, o Senhor está brincando comigo. Eu não quero ministério. Eu não quero isso. Por motivos. Eu não quero isso. E Deus falou para mim assim, continua lendo. Falei, mas eu não quero. E Deus falava, continua lendo. Sabe quando seu pai manda você fazer alguma coisa e você não quer? Ler, não quero. Ler. Tá bom, vou ler. E eu acabei de ler o livro. E no final do capítulo ele falava assim, daqui um mês você lê de novo. E eu acabei de ler de novo. Eu acho que eu li umas 9, 10 vezes. E aquele livro, eu ri, cada hora com uma cor diferente. Eu fui grifando, porque Deus mudou o meu coração. E aí veio a ideia das cartas. Falei pro Rui, eu não estou aguentando, parece que eu vou explodir. Ele falou assim, ora. Aí eu orei, Deus falou para mim, escreve. Sentei lá no meu computador, escrevi, escrevia 2, 3 cartas de madrugada, aí demorava um pouco, escrevia outra, passava semanas, né, e demorava, escrevia de novo. E aí um dia eu falei, tá, e agora? Deus falou, é isso. Eu falei, isso? Né, eu menosprezando, gente, porque Deus, às vezes a gente faz isso, né, Deus faz uma coisa diferente e a gente não gosta, porque a gente está esperando o óbvio. Aí eu falei para algumas pessoas do que eu ia fazer, as pessoas falaram assim, mais carta. Mais carta. E eu ia lá orar, falava, Deus, as pessoas estão falando assim, mais carta vai dar certo. Não é livro, é carta. Deus falava para mim, é carta. Tá bom, aí eu escutava outras pessoas, as pessoas falavam, carta não vai dar certo. Eu ia lá para Deus, Deus falava, é carta. Eu falei, tá bom, Deus, vai ser carta. E eu lembro que no dia do lançamento, eu tinha feito 30 livros, né? E aí eu ia fazendo uma cafeteria lá do shopping, bem pequenininha, e não deu certo. Falei, nossa, e agora, né? Eu já tinha anunciado. Aí o Lori ofereceu pra gente uma hamburgueria, e nós fizemos aqui. Aí eu falei, vou fazer mais cartas. Né? E eu fiz, perguntei para a família, sempre família, né, gente? Quanto você acha que eu faço? Faz só 30, vai que não vende. Deus falou para mim, faz 50. Aí, faz 30. Eu vou comprar fazer 50. Eu fiz 50. No dia eu vim com 80. Né? Que eu já tinha algumas. Gente, foi uma surpresa tão grande o que aconteceu. No dia vendeu 66 livros. Acabou, e ficou só para domingo. Domingo eu tinha que vender em 3 cultos. Cheguei em casa, fui fazer mais. Eu vendi no primeiro culto, segundo não tinha mais livro. E aí eu cheguei à noite, fiz mais livros domingo à tarde para vender.
E fazia. E eu chegava na Carisma, as mulheres chegavam chorando para mim. Falava assim, você não sabe o que Deus está fazendo. Eu só choro com aquelas cartas. Eu falei, nossa, Deus, eu fiquei maravilhada com o que Deus estava fazendo. Não estranhe o novo de Deus. Não estranhe. Se Deus está dando algo diferente para você, ouça o que Ele está falando. Eu lembro que uma vez eu cheguei e o marido chegou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que acontece. A minha esposa começa a ler as suas cartas, ela só chora. Falei para ele, olha, não liga não, é Deus falando com ela. Então, quando Deus te falar para fazer algo novo, não tenha medo. Vai e faça. Porque Deus é Deus criativo, gente. Ele, quer fazer novidade na sua vida. E você está querendo colocar Deus na sua caixinha. E Deus não cabe na caixinha. Ele não vai ficar nessa caixinha, porque Ele não quer que você domine Ele. E você não vai, por mais que você pense. Segue o que Deus está falando. Não deixe a tua incredulidade colocar dúvida no teu coração acerca do que Deus está te falando. Isabel ficou grávida. Aí essa mulher falou assim, como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Tirou de mim a minha humilhação pública de não ter filhos. Gente, João foi a cura para aquela mulher, para aquele casal. Eles sentiam vergonha de não ter filhos. Quem é você na tua casa? Você não é o resultado do casamento dos seus pais. Você não é o resultado das opiniões que você escuta. Você não precisa ser o resultado das coisas que você lê e assiste. Hoje o Senhor te chama para você ser o resultado da vida que Ele colocou em você. Assuma um compromisso de ser fiel com Ele. Ele não vai largar a tua mão. Ele não vai. Seja o que os céus estão proclamando que você é. Jesus fala, na oração de Jesus, Jesus fala assim na terra como no céu. Já aconteceu no céu, gente. Depois que vai acontecer na terra, seja o que os céus estão falando sobre você. Para de dar ouvido para as opiniões. Para de dar ouvido para aquela pessoa que tem inveja de você. Dá ouvido para o que os céus estão falando. Já aconteceu no céu, só falta acontecer aqui agora. Você precisa se posicionar e tomar posse do que Deus está falando para você, do que Deus está falando sobre você. Eu sei que é muito difícil para vocês, nessa idade, a gente escuta muito o que as pessoas falam, mas começa a tapar os seus ouvidos. Fala para o Espírito Santo, tapa os meus ouvidos, não deixa eu ouvir essas bobeiras que estão falando a respeito de mim, que eu possa ouvir o que os céus estão falando sobre mim. Saia do seu casulo. Mas você pode falar, mas meu casulo está sujo. Está sujo aqui dentro. Tem pecado. Está nojento. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, primeiro ele teve que cuidar de Marta. Marta, aquela mulher ansiosa, chegou correndo com Jesus, falou, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou, Marta, calma. Imagina Jesus, ele tinha calma, né, gente? Calma, ele vai ressuscitar. E Marta começa a teologar com Jesus. Mas Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Se eu fosse Jesus, eu falava, cala a boca, Marta. E Jesus teve que falar, Marta, calma. Eu não cheguei no tempo errado, eu não cheguei na hora errada, eu estou na hora certa, Marta. Não está errado nada aqui. Jesus controlou a ansiedade de Marta. Maria estava onde? Maria estava no quarto chorando a dor. Jesus falou para Marta, Marta, vai buscar Maria. Acabou a hora da dor. Acabou, vem para fora, Maria. Vem para fora que eu vou fazer algo grande aqui. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou, tira a pedra. Porque as pessoas que tinham que tirar a pedra, há coisas que nós devemos fazer. O Senhor faz o milagre, mas quem tira a pedra é a gente. E ele fala assim, tira a pedra. E Marta já grita, está fedendo. Jesus fala, ai gente, meu pai, né? Para Jesus aquilo não importava.
Jesus fala, vem para fora, Lázaro. Jesus está falando para você, sai do casulo. Eu quero o teu podre, eu quero o teu pecado, eu quero o teu imundo, porque é nesse lugar que eu vou trazer vida. Vem para fora, vem para fora, não tem medo, é nesse lugar que eu quero colocar vida, que eu quero ressuscitar você. Sai para fora, Lázaro. Sai para fora do teu casulo hoje, em nome de Jesus. Sai para fora, é você que tem que rasgar esse casulo e sair. Deus está te chamando hoje, vem para fora. Nós estamos falando de João, né? E eu quero colocar algumas coisas aqui como Joãos, porque eu não achei feminino para Joãos, né? Joana, mas é o Joãos que é melhor. Não é como Renato e Renata, né? Então, quando eu falar Joãos, eu estou falando tanto para homem como para mulher. Cadê os Joãos de hoje? Cadê? Cadê aqueles que vão ser cheios do Espírito Santo? Cadê aqueles que vão fazer o povo se arrepender? Há um chamado aqui hoje. Cadê aqueles que vão fazer o povo voltar para o Senhor? Cadê? Cadê você, João? Cadê? Cadê aqueles que prepararão o povo para a volta de Jesus? Cadê? Cadê aqueles que farão os corações dos pais se voltarem aos filhos e os filhos se voltarem aos pais? Cadê você? Cadê aqueles que levarão os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos? A paz clamando para que os Joãos se levantem. A paz que estão clamando porque os seus filhos estão perdidos e os pais estão orando, Senhor, cadê esses moços e moças que o Senhor vai usar nessa geração? Há pessoas que estão em agonia, estão se cortando, estão sufocadas aos seus medos e tristezas, presas em pensamentos diabólicos, esperando os Joãos. Cadê os Joãos que Deus pode usar hoje? Feche os seus olhos. Espírito Santo. Há um chamado de Deus aqui hoje. Jesus te pergunta, você me ama? Você me ama? Você realmente me ama? Jesus está falando para você, eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Cadê os Joãos? Cadê moços e moças que vão se levantar nessa geração? Cadê? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Cadê você? O Senhor quer tocar na tua vida hoje. Sai do teu casulo. Sai. Não importa o podre, não importa a sujeira, não importa o pecado. Jesus quer isso. Ele vai trazer vida nesse lugar. Cadê você? Jesus não pode contar com ninguém. Deixa o medo prender você. Não deixa o medo do novo prender você. Não deixa o novo te assustar.
Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Há um chamado de Deus. Há um chamado. O chamado não é meu. O chamado é dele. O chamado é dele. Pai, nós oramos ao Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. Nós não podemos dar, Pai, aquilo que nós não podemos. Nós não podemos dar, Pai, aquilo que ainda nós não estamos preparados para dar. Mas o Senhor é paciente. O Senhor é um Deus que trabalha nos nossos corações. O Senhor é um Deus que sonda o nosso interior. E o Senhor conhece as nossas vidas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nos abençoa com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.